E qual memória que o senhor tem de como que surgiu esse interesse ao sacerdotismo, a querer estudar, a querer ser padre de fato mesmo? Quando que foi? Foi no nono ano? Foi no ensino médio? Foi na faculdade? Como é que foi? Na verdade, é uma longa história. Temos tempo. Dos 7 filhos, eu, desde o início, era o que mais acompanhava a mamãe para a missa, né? Dos 7. Mas chegou um período que eu comecei a não ir mais na igreja. Primeiro porque as pessoas me identificavam como padre, né? Então, de aí veio o padre, né? O padreco. E aquilo, quando eu fui me entendendo por gente, aquilo me incomodava muito, né? Então, eu comecei a não ir mais na igreja por conta disso. E na época que eu vim para a cidade, a gente acabou conhecendo uma namorada, alguém com quem a gente começou a namorar, né? E ela foi uma isca, né, para que eu viesse para a igreja, né? E por incentivo, eu acabei fazendo a catequese. Imagina só, em âmbitos normais é comum você receber a primeira comunhão entre os 8 e 10 anos. Eu fui receber a minha primeira comunhão, eu estava com 16 anos, né? Quando eu fui crismado, na época incentivado por ela, e depois a chegada do Dom Miguel lá na paróquia também me motivou muito, e depois veio esse discernimento para vir para o seminário. Mas esse discernimento começou, tem muitos sinais que são dados. Primeiro, o fato de ter retornado à igreja, né? De ter começado a atuar mais de perto, dentro de comunidade de jovens, na época com mais 3 pessoas de Rio Verde. A gente fundou uma comunidade de jovens chamada Aurora, era um grupo de jovens. Dizia-se no passado que não ia nada para frente ali, nós metemos a cabeça para diante, como diz o ditado, e acabamos criando essa comunidade. Colocamos um nome nessa comunidade, Aurora, e o significado é: a união representa o renascer do amor. E qual que é o significado? a união representa o renascer do amor. Aurora, né? É o nome da minha filhada, cara. Muito, muito bonito, né? Pois é, a união representa o renascer do amor. E desse grupo de jovens a gente foi se identificando, né? E aí logo o Dom Miguel me convidou para fazer um encontro de jovens aqui em Santa Helena, um encontro vocacional, e desde esse encontro vocacional em 95 a minha vida mudou de ponta cabeça. Em 96 entrei para o seminário. Né? Então, teve discernimento de... O Dom Miguel, ele tinha um sotaque interessante, né, norte-americano, e eu comecei a imitá-lo. E aí, na escola sempre tem esses teatros e tal, e o que eu escolhi para fazer foi imitar o Dom Miguel celebrando a missa. Aí, uma freira muito querida, a irmã Pia, lá de Rio Verde, ela um dia me perguntou se eu não tinha vontade de ser padre, né? Estava imitando um bispo. Eu falei, não quero saber de ser padre, não. Mas as coisas foram acontecendo. A minha professora de ensino religioso, irmã Isabel, uma vicentina, da congregação dos vicentinos, também foi percebendo algumas coisas ali, foi falando, né? E aquilo começou a me despertar. E aí chegou um dia em que eu decidi deixar a família, deixar o meu trabalho. Eu trabalhava numa padaria, panificadora real na época, no bairro Popular, como padeiro, confeiteiro. Então, deixei lá uma profissão de praticamente 3 anos que eu estava exercendo e vim para o seminário. E aqui morei até 2000, quando terminei o ensino médio, e aí fui para a faculdade de filosofia. Então, isso era lá em Rio Verde, você já trabalhava lá em Rio Verde? Trabalhava lá em Rio Verde. Aí você deixou a padaria lá para vir. Aí deixei depois... deixei a família, deixei a padaria e deixei a namorada. Embora para o seminário. E como que foi? Tipo assim, Mauro pergunta, que é muito difícil, né? Porque você já tinha um relacionamento com uma pessoa e falar assim, nossa, a minha decisão é isso mesmo. A partir de agora... eu digo que não foi algo fácil, né? Me lembro que
Quando eu fui dar a notícia, foi na noite de Natal de 95, né? Falando que em 96 estaria no seminário. Na época, ela não aceitou isso com muito bom grado, né? E nós fomos conversando e, claro, primeiro ano de seminário a gente não podia ir para casa, para Rio Verde, era 6 meses, né? A família que tinha que vir para visitar. E a gente se correspondia por cartas. E na época, vocês não lembram disso, tinha a ficha para o telefone, depois foi o cartão, eram os meios que a gente tinha para se comunicar. E depois, nas primeiras férias, nós nos reencontramos e ali eu falei para ela que eu precisava tomar essa decisão mesmo e o seminário estava me chamando mais atenção. Ela me fez a proposta que me esperaria até dezembro de 96 e se eu não voltasse ela ia embora, e do Brasil de fato foi porque eu não voltei. E aí passou as coisas aí, né? E hoje eu sou padre há 15 anos.